Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de novembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2490. Ele tem 7 páginas, 45 logia e 15 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é Teneps cognopolitana. A especialidade é geopoliticologia. Agora, quem redigiu o verbete aí é a nossa grande veterana, professora Daiane, que esse aí já é o 8º verbete dela. De modo que você se prepare e pode chupar o dedo, tá certo? Definição. A Teneps cognopolitana é a praticada em vida comunitária, em cognopsis conscienciológico, experienciando efeitos, intercorrências, sinergia, reeducação intraconsciencial decorrentes do agrupamento espacial de base intrafísica de tenepsistas. O entrosamento do holopensene pessoal com o holopensene cognopolitano. A geopolítica da convivialidade interassistencial. O ciclo de contatos conscienciais do tenepsista. A influência da vizinhança nas práticas tenepsológicas. A autovinculação do tenepsista na cognopsis. O ambiente cognopolita favorecedor de reciclagens intraconscienciais. As inúmeras atividades reeducativas da cognopsis qualificando tenepsistas. As relações interassistenciais do tenepsista na cognopsis. O bairro cognopsis em Foz do Iguaçu, ilustrando a concentração otimizada de base intrafísica de tenepsistas. A autovivência do estado vibracional profilático. Os bolsões energéticos assistenciais, o agrupamento parapopulacional, os paracampi dos cursos intermissivos, a escagem lúcida realizada pelos tenepsistas, a assistência diária por meio da Teneps, ampliando a autodisciplina e favorecendo a aquisição de neo-ideias. Mas tem muito mais coisa, eu li só uma parte. Agora, na argumentologia, caracterologia, 4 condições observadas na cognopsis Foz do Iguaçu, propícias ao desenvolvimento consciencial e capaz de embasar investigações práticas sobre os efeitos na Teneps. Então, aqui ela fala sobre fronteira, o parque, os rios e os turistas. E depois tem a tabelologia, com 10 locais do bairro Cognopsis em Foz do Iguaçu, incluindo moradias em condomínios e campo conscienciológico, com os respectivos números totais de moradores e tenepsistas. Então, aqui nós temos os totais de moradores e também de tenepsista. Ao todo, são 9 condomínios e ainda tem as residências independentes. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos aí 5 deles. Autovinculação cognopolitana, campo de coexistência, condomínio cognopolitano, movimentação migratória e radicação vitalícia na cognópolis. Frase enfática. A Teneps cognopolitana oportuniza a concentração de tenepsistas afeitos à reeducaciofilia e ortopensenofilia, capaz de sustentar ambiente físico com holopensene interassistencial. Você sabe avaliar as vantagens evolutivas advindas da proximidade e base física de tenepsistas afinizados? Entende a relevância e abrangência dos efeitos da Teneps cognopolitana na Max Proex grupal? Você sabe, esse assunto é aquilo que eu falo, quem está perto da fogueira tem mais calor. Agora, a bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas. Agora aí, a mega análise aí feita pelo João Paulo. Você sabe quem é o João Paulo. Então, são 20 itens. Agrupamento, confluência, moradia, prosêmica e cognopolitismo. Max Proex, afinidade, tenepsopensialidade, territorialidade, autovinculação, agregação, proexocracia, parageografia, conviviologia, cosmovisiologia. Energossomatologia, autoparapercepciologia, geopoliticologia, tenepsologia e interassistenciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é anticogniciologia,
O argumento é exemplificativo-lógico. Aí é só uma página e meia, está fácil para se entender o tema. Agora aqui, questionamento. Há algum tempo despertei para a verdade. Sou intermissivista e gostaria de saber qual a sequência dos estudos sobre Conscienciologia, ou seja, por onde inicio. Olha, o melhor é você ver um livro que tem lá, aí no site, que é Nossa Evolução, não é isso? Lá já tem tudo isso, é só você pegar. Nossa Evolução, o nome do livrinho. Agora, o professor, tem clarividência, mas ainda não desenvolvi nenhuma conversação com nenhuma consciência. Uma dessas vezes que escutei voz, apareceu a consciência de um garoto, me disse que seu nome era Francisco Couto. Como sempre me lembro desse fato. Gostaria de saber como tem informação sobre. Se existem dezenas na internet, e na minha família esse nome não me diz nada. Não, aí é o seguinte, se isso aí tiver interesse, os amparadores com o tempo, eles mostram para você o que é importante. Anota tudo e deixa. Agora, ó, é bom colocar as datas das ocorrências, quando foi, aonde foi, de que modo que foi, reações que você teve, sempre é importante. Agora, a verbetógrafa Daiane, na tecnologia, página 18, você poderia nos detalhar melhor como funciona a técnica de viver na ilha de ortopensenidade? Essa técnica aí foi inserida para chamar atenção para o contexto do estilo de vida que a gente tem aqui na Cognópolis. Então, o que acontece? Aqui a gente tem acesso a uma série de, vamos dizer, de benefícios que vão ajudar a cada um a potencializar as reciclagens intraconscienciais. Então, a gente tem tertúlias, mini tertúlias, debates, laboratórios de autopesquisas, cursos de campos, dinâmicas, enfim, uma série de atividades. Então, tudo isso facilita a pessoa melhorar a sua pensenidade e, nesse sentido, aí é colocada, então, a técnica, né? A técnica de viver na ilha da ortopensenidade. Então, essa é a ideia. Na efeitologia, na mesma página, os efeitos da sepsia dos rastros pensênicos negativos da Consim durante a TENEPS. Quais são suas vivências quanto a esses efeitos? Então, eu considero isso aí uma das coisas mais sérias do ponto de vista da TENEPS, porque a pessoa que vai melhorando, que vai intensificando e se qualificando na TENEPS, um dos pontos chaves é exatamente essa asepsia dos rastros pensênicos negativos. Então, é aquela ideia. A TENEPS parte do princípio que o ideal seria você não pensar mal de ninguém. Então, a pessoa não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Então, ao longo do tempo, né, todo investimento de cada um de nós, nesse sentido de melhorar a pensenidade, o próprio incentivo da técnica em si, acaba levando, então, essa asepsia desses rastros pensênicos negativos. Então, no meu caso, assim, de experiência pessoal, então eu vou trazer aqueles exemplos que às vezes você ali entra em conflito com alguma pessoa e ali no momento que você está realizando a técnica da TENEPS, então às vezes você fica com vergonha daquela condição, né? Então por que você não teve ali uma compreensão maior daquele outro? Por que você não se colocou numa condição de maior assistência? Por que não conseguiu fazer concessão? Então a TENEPS em si, ela ajuda você a fazer essa reflexão. Então, com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai promovendo essa asepsia dos rastros pensênicos, então, negativos. Nós agora, então, entregamos a Daiane para você aí, ó, Arlindo. Arlindo. Estou fazendo a entrega. Aqui, então, na fatologia, a 6ª e 7ª linha, as neo-estratégias do desenvolvimento do bairro Cognópolis, facilitando a inclusão de novos moradores. Então, a ideia desse verbete, assim, na verdade, é para chamar a atenção, então, a esse agrupamento de bases intrafísicas que vão ocorrer de maneira otimizada aqui no bairro Cognópolis. Então, o que vai acontecer? Então, a partir do momento que a gente vai estudar todo o contexto nosso aqui do bairro e vai ver que toda a condição
que a gente tenha, que é benéfica e vai potencializar essas manifestações de exteriorização de energia de cada um de nós, então a gente vê que existem uma série de empreendimentos hoje que tentam facilitar, trazer um maior número de pessoas para viverem aqui também no bairro. Então, no bairro Cognópolis. Então, o que a gente pode colocar aí de exemplo? Então, dentro aqui do CAEC, houve aí recentemente, ainda está acontecendo, a expansão do projeto Chalés. Então, essa expansão visa o quê? Então, de 3 moradias que ali existiam, hoje você olha ali naquele terreno 2 do CAEC, tem mais 10 casas sendo construídas. Então, isso é neoestratégia para quê? Para trazer mais pessoas para morarem aqui no campus CAEC, ou aqui, né, colocando o contexto do bairro Cognópolis. Um outro exemplo que a gente pode citar também é o caso do condomínio Integração, que está sendo construído ali em frente ao Campo dos Sonhos, e vão existir ali 18 casas. Então, 18 casas para que as pessoas possam estar inseridas aqui, imersas nesse contexto aqui dessa bolha, essa bolha energética. Então, é aquele coloquialismo que o professor Valdo colocou logo no início, né? Quem está perto da fogueira se aquece. Então, essa é a ideia, né? Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, próximo no bairro da Cognópolis, mais essas pessoas vão se aquecer, no sentido de promover essas mudanças intraconscienciais, no sentido de desenvolver seu parapsiquismo, no sentido de melhorar sempre, né? Então, essa é a ideia. E na própria fatologia, é a quarta de baixo para cima, a prospectiva quanto às reverberações interassistenciais da TENEPS na Cognópolis. Então, essa prospectiva ela vai partir tanto da quantidade de pessoas que vão mudar para cá. Então, existe aí uma prospectiva de que a Cognópolis, de modo geral, tem aí por volta de 1000 pessoas, quem sabe até mais, né? Então, quanto mais pessoas você tem aqui, quanto mais pessoas afinizadas que vão fazendo um movimento de tentar promover mudanças intraconscienciais, de tentar se melhorar sempre, então a ideia é que a pensenidade de cada um de nós possa ficar cada vez mais cada vez mais reta, né? Então a ortopensenidade ela possa ser maior do que a patopensenidade. Então, com isso, o que a gente pode ver de prospectiva? A gente pode ter uma expansão aí. Então, não só o ambiente intrafísico daquele tenepsista pode melhorar, mas como o vizinho, que também é tenepsista, também vai estar melhor. Então, essas energias, elas se expandem para além da casa da pessoa, para o bairro, para a cidade como um todo, e etc, etc. Né? Então, são prospectivas positivas. Tá, obrigado, hein? Zeca, que poderia explicar para mim o que significa o mito da estrela solitária, visto que eu só conheço um time de futebol da estrela solitária. Eu coloquei esse mito aqui para chamar a atenção que todas essas repercussões que possam ocorrer a partir de uma reurbanização intra e extrafísica proveniente de TENEPS, ou proveniente, quem sabe, daqui a longo prazo, da instalação de mais de uma UFIEX. Hoje a gente conhece uma que é a do professor Valdo, mas quem sabe daqui a alguns anos outras pessoas, outros conscienciólogos possam também ter UFIEX. Então, o que acontece? Então, todo esse movimento de reurbanização intra e extrafísica, ele não ocorre a partir de uma pessoa. Então, você tem um conjunto de consciências que vão trabalhar, né, no sentido de exteriorizar as suas energias aí pelo menos 50 minutos diários, e esse conjunto de pessoas vão contribuir para essa reurbanização maior. Então, você não tem um indivíduo sozinho, isolado, que vai fazer isso. Então, você tem um conjunto de pessoas que juntas estão trabalhando. Então, aí a gente pode colocar aí a própria Maxi Proex. Então, você vai olhar o exemplo aqui dos verbetes. Você não tem uma única pessoa que atua, você tem uma equipe. Então, alguém vai fazer um livro, ela não faz aquilo sozinha. Então, você tem um conjunto de revisores, o conjunto ali de editores. Então, tem um grupo maior. Então, tudo isso promove, então, esse descarte do mito aí da estrela solitária. Então, é um conjunto de pessoas afinizadas em prol aí de uma ideia maior. Então, isso que eu quis chamar a atenção.
É um conjunto de estrelas, alguém está falando aqui atrás. Tá bom. Poderia então explicar no item 3 da argumentologia, aquele item que fala, primeira linha, na página 21, o que significa o grau de endemismo? Ah, tá, o grau de endemismo. Aqui é para chamar atenção para o Rio Iguaçu, maior do Paraná, com 910 quilômetros, caracterizado pelas 275 quedas d'água e elevado grau de endemismo. Esse termo ele é utilizado bastante na biologia, na ecologia, e ele vai chamar atenção para aquelas espécies que ocorrem somente naquela área. Então, em relação aqui ao Rio Iguaçu, existe aí um levantamento de cerca de 86 espécies de peixes. Dentre essas, 26 são de ocorrência ali exclusiva desse rio, ou seja, são endêmicas, ocorrem somente nesse local. Então, isso mostra que o rio ele tem características bem específicas, que possibilitam a existência daquelas espécies somente ali. Então, esse é um dado importante do ponto de vista aí ecológico, né, dessas espécies. Gente, me mandaram aí, meu amigo lá, sabe, do Rio Grande do Sul, me mandou aqui, é o Ricardo Bueno, esse livro que ele publicou, junto com o Ministério da Cultura, sobre Galópolis, que é do nosso Hércules Galó, o tal Galópolis e os italianos, patrimônio histórico preservado a serviço da cultura. Inclusive, eles fizeram a reconstrução da casa principal que ele morava, a casa 2 do processo. Eu fiz aqui um levantamento, porque tem coisa aqui que eu não conheço bem, dentro do processo da engenharia. Eu só vou ler para vocês o que eles fizeram para reproduzir só a casa dele, fora toda a cidadezinha, o povoado, a situação. É o memorial de obra que eles colocaram. Sótão, térreo, porão, em torno ao sapão, rampa de acesso, elementos, valor estético e histórico, reconstruções, fachadas oeste, norte e leste, porta de acesso, ladrilhos hidráulicos, vestíbulo, escada, balcão frontal, reproduções, intervenções, operações, concretagens, taipas. Degradação, eles tinham que fazer qual era a extensão da degradação. As esquadrias venezianas, calhas, telhado, forros, beirais, alpendre, consolidações, pilares, madeiramento, pinho, garapeira e itaúba. Para mim, tudo são as árvores do local que estão usando. Quer dizer, as madeiras. Pisos cerâmicos, serra-fita, guarda-corpo de madeira da varanda, instalações hidrossanitárias, chapa wall, passa-mão, corrimão de segurança, gesso acartonado, cimalha, lambrequins decorativos, passeio, ajardinamento, jardim, balanço, elevador e passarela. Fizeram o levantamento da casa, praticamente tudo isso aqui, a maioria de madeira, mas é uma perfeição do ponto de vista de trabalho. Eu guardei isso aqui que eu quero mostrar para o Everton, que conhece bem as coisas, para ele me dar uma ideia da relação que tem essas reproduções que eles fizeram e todos esses arranjos aí de reconstituição, né? Isso é impressionante. O que é que foi feito aqui com essas fotos? Eles tiraram fotos de tudo e colocaram dados, sabe? E colocaram, agora veja, seu Ministério da Cultura, que patrocinou. Agora, é uma beleza esse álbum, muito bem bolado. Eu agradeço muito ao Bueno, que ele trabalhou bem, muito bom. Ele mandou para a gente, tem inclusive uma dedicatória, que eu vou deixar o álbum lá na holoteca, tá certo? Agora eu devolvo, então, a Daiane para a Rosa. Eu vou repetir a pergunta dela. Então, a Rosa está pedindo para falar sobre os bolsões energéticos assistenciais. Isso, na primeira linha da parafatologia.
Então, qual é a ideia aqui? Então, quando a gente fala em bolsões, a gente vai falar de foco, de acumulação. Então, no caso, quanto mais tenepsistas, pegando a ideia do verbete, quanto mais bases intrafísicas no local e maior número de tenepsistas, a tendência é que aumente esse número aí de bolsões energéticos assistenciais. Então, você tem um acúmulo de pessoas que diariamente vão se preparar para a sua técnica e vão realizar a técnica da TENEPS. Então, isso vai constituindo ali bolsões energéticos. Então, inicialmente, em cada casa, né, a partir do trabalho ali de cada tenepsista, o trabalho individual, e é isso de modo mais amplo. Né? Então, aí você fica pensando, o serenão chega aí no planeta e ele vai olhar onde é que tem um bolsão aí energético assistencial. Então, aí ele, então naquela região lá da Cognópolis, não sei quantos tenepsistas. Então, é mais ou menos nessa ideia. Eu vejo muitas pessoas falarem, né? Parece que já foi comentado bem antes de eu chegar aqui, muito sobre bolsões. Aí fiquei curiosa quanto à definição. Seria tipo assim, há um encapsulamento dessas energias em torno para formar bolsões? Como que assim, fisiologicamente, como seria? Olha, eu vou falar assim o que eu hoje tenho de experiência. Né? Então, de modo geral, você teria ali, a partir de cada tenepsista, ali, um bolsão energético específico. Né? Então, cada tenepsista, com o tempo, conforme ele vai se tornando cada vez mais veterano, ele vai tendo ali os tipos de assistidos específicos, aquelas consciências que têm vinculação com ele e tudo mais. Então, tem um trabalho ali específico de cada um. Então, inicialmente, a gente tem esse bolsão energético. Mas aí a gente também pode ter um bolsão maior que tem relação com aqueles cursos de parapsiquismo que vão ocorrer aqui na Cognópolis de modo geral, nas dinâmicas semanais, os cursos em finais de semana, tudo isso acaba formando bolsão. E se a gente pensar de modo geral, o próprio bairro em si, ele pode ter aí uma blindagem, um bolsão aí energético maior. Então é aquela ideia, eu vou entrar naquela bolha de energia. Então, quem, por exemplo, trabalha muito fora, quando está chegando aqui no bairro Cognópolis, percebe nitidamente que tem diferença, né? O fato de você ficar fora daqui e o fato de você estar aqui dentro. Então, isso tem relação com as energias do local, tem relação com a vegetação, com o trabalho em si de interassistência, né? O conjunto de pessoas que vivem aqui e também com a TENEPS. Então, eu penso nesse sentido. A imagem é de uma bolha, né? Mais ou menos assim, né? Essa é uma possibilidade. Bolha, né? Mas aí não descartando, Rosa, que cada o trabalho assim de cada tenepsista ali pode constituir ali o seu bolsão energético específico, tá? Uhum. E quando se fala assim, às vezes a gente está realizando alguma coisa de ordem pessoal, aí a pessoa fala pra gente, olha, tem que ver o seu bolsão, também não fala energético, bolsão de conseques envolvidas, né? Também é tudo isso, é todo o círculo de conseques envolvidas com aquela consim. Isso, exatamente. Então aqui é o círculo de amizades, tanto intrafísicas quanto extrafísicas daquela consim. Então quando você faz ali a TENEPS, você vai atender tanto consins quanto consciex. E você vai atender muitas vezes por quê? Porque você tem afinidade com aquele grupo. Então aquilo vai constituir ali o seu bolsão específico, particular. Agora eu né? tô E quanto mais você se qualificar no ponto de vista aí das reciclagens intraconscienciais, que é o que a gente fala tanto aqui, né, em Foz do Iguaçu, mais a tendência é a gente fortalecer esses bolsões e ficar mais gabaritado. Então o amparador, ele vai conseguir contar mais com a gente. Né? Então às vezes às vezes tem ali determinado assistido e ele vai ver, não dá ainda, porque eu vou desequilibrar aquele tenepsista. Então, quanto mais gabaritado eu vou me tornando, mais eu vou fortalecendo esse bolsão energético e mais assistência eu vou fazendo. Então, acho que é essa reflexão que é importante aí para cada um de nós. Tá bom, obrigada, hein? Entendi. Posso acrescentar só uma palavrinha? Pode. É o seguinte, quando você está falando, B. quando
você está colocando que há uma potencialização, que a cada tenepsista ele cria uma bolsinha, né? Ele cria uma bolsinha que, emendada às outras, criam os bolsões. Agora, esses bolsões são alimentados pelos amparadores, através das nossas energias, através da energia das consciências que estão ali. Nós alimentamos esses bolsões, nós alimentamos essa interdimensão, essa abertura energética com a nossa energia. Claro que melhorada e ampliada por eles. Eles precisam de nós. B, eu queria, só para colaborar com a tua explicação, eu moro num bairro que não é a Cognópolis aqui, né? Mas que tem aproximadamente uns 10 a 12 tenepsistas. E a gente andando no bairro, normalmente, eu percebi isso quando meu filho perguntou, você percebe o que acontece quando a gente passa dessa rua? Ou seja, a gente vai andando no bairro, se afastando de onde estão os tenepsistas, aquele grupo de 10 tenepsistas, 10 ou 12. E a partir de uma certa rua, você sente a diferença. Aí fica claro por que aqui, no CAEC, e próximo desse contexto aqui, realmente tem um bolsão. A gente entende isso lá no meu bairro que eu moro, porque à medida que você se afasta do grupo de casas dos tenepsistas, e a partir de um momento você sente que não tem mais aquele campo energético. Entendeu? E isso aí é possível perceber. Não é possível perceber aqui, porque o campo daqui é muito, muito abrangente, muito forte, né? Aí fica difícil para você verificar até onde ele vai. Mas que realmente existe esses bolsões, existe. Obrigada. Eu senti na prática isso. Obrigada aí pela contribuição. Então, assim, o que é importante a gente ressaltar? Tanto aí a importância do trabalho aí do tenepsista, quanto essa condição aí de melhoria da pensenidade. Então, assim, ali na página 21, eu coloco ali no parágrafo pensenidade. Eu vou ler o parágrafo, que eu acho que é importante a gente refletir isso aqui. Que é, no universo da pensenologia, o fato de a TENEPS exigir do praticante não pensar mal de ninguém, associado ao contato diário com o amparador extrafísico durante a técnica, favorece a melhoria do padrão pensênico do tenepsista, o qual tende a reurbanizar, em primeiro lugar, o holopensene doméstico, posteriormente ultrapassando as fronteiras físicas da moradia. Então, é para chamar a atenção para a responsabilidade do tenepsista do ponto de vista da melhoria do seu padrão pensênico. Então, se ele já conseguir promover a melhoria do seu holopensene doméstico, aí sim a gente vai conseguir ver esses efeitos aí numa rua inteira, num bairro inteiro e, quem sabe, numa cidade aí inteira. Então, isso aí que acho que é importante a gente ressaltar. Obrigado. Daiane, na página 18, em parafatologia, na terceira linha, você poderia falar sobre a assistência diária por meio da TENEPS, ampliando a autodisciplina e favorecendo a aquisição de neoideias? Então, Kátia, uma das coisas que eu vejo que também são bem sérias na TENEPS é essa organização maior da vida cotidiana que a própria técnica em si exige. Então, no momento que você se prepara para a TENEPS, você já pensa, então, qual vai ser o horário que eu vou, então, fazer a TENEPS? Né? Qual vai ser o melhor horário? E, em função disso, quando se começa, então, toda a técnica, você começa a ajustar toda a sua rotina de trabalho, de atividades, colocando, então, a TENEPS em primeiro lugar. Então, com o tempo, a gente vai vendo que, mesmo que, às vezes, você não queira, você é conduzido a uma disciplina maior, em função da própria técnica em si. Então, o horário para fazer a técnica, o horário para acabar, faça chuva, faça sol, se você está doente ou não, né? Então, aquele ponto, sempre batendo no mesmo local, né? No mesmo local, no mesmo horário. E também aqueles insights que a gente vai tendo a partir daquele contato com o amparador, para você
melhorar mais. Então, como é que eu otimizo a técnica? Será que esse é o melhor horário? Será que se eu fizer a técnica de manhã, eu vou potencializar a doação de energias? Então, tudo isso, né, toda essa reestruturação da vida, acaba girando em função da própria técnica em si. Nessa mesma página, em voluntariologia, é a última colocação, entrosamento do paravoluntariado e voluntariado tenepsológico. Isso, então aqui é para destacar essa necessidade ou essa importância maior desse entrosamento, tanto do amparador, que realiza a técnica com você, e você. Então, o que eu vejo? Então, a gente, conforme vai começando ali a se desenvolver na TENEPS, então, às vezes, você nem sabe quem é o amparador que está ali, que te acompanha, ou que te ajuda, ou até se tem amparador. Então, com o tempo, conforme você vai querendo se qualificar mais e vai buscando ter esse nível de entrosamento maior, então você vê que parece que funciona mais. Então, não que às vezes todo dia, eu vou falar da minha experiência, todo dia você perceba isso. Mas às vezes ocorrem ali ocasiões que você fala, opa, hoje eu estou bem conectada, hoje eu consegui perceber ali a presença do amparador, hoje eu estou sentindo que as energias fluíram mais e parece que eu trabalhei mais. Então você vai vendo que com o tempo a tendência é esse entrosamento cada vez mais ficar refinado. E agora, por último, na página 19, politicologia, terceira linha. As políticas pessoais autoprescritas antes, durante e após a TENEPS. O que seriam essas políticas? Aqui a gente pode chamar atenção, por exemplo, para aquelas cláusulas que a gente mesmo, muitas vezes, vai se autoimpor no sentido dos nossos códigos pessoais, para que a gente possa atingir um nível de qualificação na TENEPS. Então, vou falar assim, meu caso pessoal. Então, houve um tempo, assim, quando eu comecei a TENEPS, que assim, eu dormia muito. Aí eu falei, gente, mas não pode ser, eu estou dormindo demais, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu tinha lá, comecei a organizar meu código e eu coloquei, eu preciso me qualificar na TENEPS e eu não vou dormir. Então muda o horário, dá seu jeito, descansa mais, para você conseguir otimizar de algum modo e aumentar esse nível de entrosamento com o amparador. Então, se não existia, assim, da parte da pessoa, um certo posicionamento para tentar otimizar isso, então a gente vê que a própria TENEPS em si também não desenvolve. Então parece que você fica no mesmo lugar. Então isso é para chamar atenção para esse sentido, antes, durante e depois, né? Então é um exemplo. Obrigada. A verbetógrafa poderia abordar na pensenologia, página 17, segunda linha, o holopensene retransmissor da central extrafísica de energia? Isso, então aqui a gente vai colocar assim o tenepsista como aquela consim que está trabalhando ali ativamente no sentido da TENEPS e que a rigor teria maior facilidade de se conectar aí com essa central extrafísica de energia e a partir então desse tenepsista potencializar então a sua doação. Então, quanto mais o tenepsista ele pensa nisso, né, na possibilidade da existência de uma central, de ser ele a consim que mais seria favorável a fazer essa retransmissão da central extrafísica das energias, maior seria ou maior é a probabilidade de isso ocorrer num sentido aí positivo, né, para poder otimizar mais a assistência. Em trinomiologia, página 19, segunda linha. Poderia explicar o trinômio tenepsistas, ofiexistas, despertos? Esse trinômio é trinômio de tenepsistas, ofiexistas, despertos. Então, são 3 tipos de personalidade conscienciólogo. Exatamente. Isso não existia antes da conscienciologia. A princípio, o que a gente hoje tem mais são os tenepsistas, né? É o que mais predomina, se a gente colocar aqui nesse contexto de 3. Depois a gente tem um ofiexista conhecido, que é o professor Valdo, e um desperto conhecido, que é o professor Valdo. Agora, a tendência... Não, eles são conhecidos, tem uns que não falam nada. Eu conheço esse. Então, a tendência é que, se houver maior nível de qualificação, é que a gente aumente esse número de ofiexistas e de despertos aqui na comunidade.
Então, não dá para a gente esperar assim de outros locais. Então, assim, a ideia é que essas cognópolis, não só em Foz, mas em outras regiões, possam desenvolver cada vez mais tenepsistas, ofexistas e despertos. No verbete do DAC, página 42, em premissa, poderia comentar o item compreensiologia. Tudo o que fazemos exige ser muito bem explicado. E ainda assim, pode ocorrer o fato de muita gente não entender nada. Por exemplo, temos dedicado a vida inteira a determinada ideia. E, em certo momento, vem alguém e começa a falar baboseira de modo intrusivo contra tal premissa. Nesse ponto, o melhor, em certas oportunidades, é soltar os cachorros do debate em cima dos argumentos apresentados. Se eu não falar as verdades, com educação, contudo também com realismo, estarei tapeando os intermissivistas. Então, veja, a gente tem que ter compreensão, mas, ao mesmo tempo, você não pode ser comparsa daquilo que esteja errado. Então, o processo ideal é falar a verdade. É aí é que entra aquilo que nós chamamos de impacto-terapia, que eu também, do ponto de vista prático, falo, que é o soco na cara e a fratura exposta, do ponto de vista dos fatos. Porque se você também arranjar argumentos baseados em fatos e para fatos, ninguém pode falar nada, porque são os fatos, nós não podemos estar brigando com os fatos, são eles que orientam a pesquisa, que mostram o caminho que a gente tem que andar e que nós temos que fazer a interpretação. Professor, familiares que moram em casa isolada ao cemitério ou colada ao cemitério, quando nos visitam, trazem muitas consciências? Depende, né? Tudo é possível. Meu pai e minha madrasta moram numa casa colada ao muro do cemitério de Irajá. E ambos têm vício, ele de álcool, ela de cigarro. Ontem à noite fiz uma evocação aos meus amparadores, a fim de tentar experimentar uma semi-possessão benigna. E, imediatamente, ao fechar os olhos, minhas energias se aceleraram dos pés à cabeça, causando sensações de descoincidência. Ao invés de semi-possessão, comecei a ouvir várias vozes na minha cabeça, com timbre e entonação diferente, e uma forte dor no crânio e no braço direito, junto com agulhadas mais ou menos dolorosas. Por que, aparentemente, os amparadores não se manifestaram? É porque tem assédio, né? Está na cara. Porque se isso aí, se tivesse amparador, depois dessa condição, teria melhorado a situação para você. Mas se houve só coisas negativas, isso aí mostra que pode ser guia cego que está aí na situação. É bom você observar. Agora, eu só não entendi uma coisa. O que é que tem seu papai, sua mamãe, o cemitério e isso aí? Eu não sei o que você está querendo com isso. Olha bem o que é. Eles moram lá no cemitério. Professor, estive estudando sobre a pré-intermissiologia e fiquei preocupada. Como nos preparar para o trabalho de resgate extrafísico? Olha, a primeira coisa é começar a fazer assistência, estudar bastante as energias, depois, quando se for possível, enfrentar a TENEPS, que esse é um primeiro caminho, o resto vem com a inspiração dos amparadores. Qual foi a maior dificuldade do Zé do processo de resgate? Olha, isso aí a gente tem que trabalhar. Como eu já trabalho com isso há muito tempo, a coisa mais séria que tem sempre é a interlocução. É você fazer com que uma pessoa possa te ouvir, porque às vezes ela está catatônica, ela está comatosa, ela está ausente da realidade aí. Então você tem que dar um jeito dela chegar e ficar mais ou menos presente para entender a sua intervenção favorável, assistencial. Esse é o caminho. Agora, eu acho que nós temos hoje todos os recursos de parapsiquismo, de energia, de estudo e de pesquisa para a pessoa evoluir nesse sentido. Você vai por aí, você daqui mesmo, da CCCI, você tem chance, né? E é moça, cheia de vida, você vai longe. Vamos nessa. Página 19, voltando aqui na trinomiologia, no último trinômio, tenepsistas, ofiexistas e despertos. A minha pergunta é, você acha que todo ofiexista é desperto ou todo desperto é ofiexista? Porque às vezes eu fico meio confusa com isso. O que eu... Todo ofiexista
seria um ser desperto, ou todo ser desperto é um ofiexista? Se a gente for olhar assim a definição, o ofiexista ele começa a aparecer na escala evolutiva quando a gente fala lá do EPICOM, né? Então ele já começa a aparecer ali. E o professor Valdo ele já colocou que ele considera que o ofiexista mesmo é aquele que é semiconsciexis. Semiconsciexis, então seria o ofiexista ali oficial. Então se a gente pegar ali a escala evolutiva, quer ver, ó, vamos olhar ali, ó, semiconsciexis, viria depois do desperto. Então, a princípio, o ofiexista, ele seria, então, um desperto. Se a gente fizer essa linha de raciocínio, tá? Então, assim, é o que eu poderia contribuir com você. Todo desperto é ofiexista, com certeza. Aí já não sei, né? Não, né? Professor, o que o senhor acha dessa pergunta? Ah, tá. Estão lembrando aí do seu Manuelzinho, que era desperto e não necessariamente era ofiexista. Então, pega aquele raciocínio para o ofiexista, mas não para o desperto. Na página 19, na fobiologia, a sociofobia dificultando a consim de participar do agrupamento de tenepsistas na Cognópolis. Uhum. Isso aqui eu coloquei em função de conversar assim com algumas pessoas e aí eu perguntando, por que você não muda para Cognópolis? E às vezes a pessoa já tem condição financeira, já poderia, já tem a vida estruturada, mora em Foz, mas às vezes mora em outro local, mas às vezes a pessoa não quer morar aqui. E aí eu investigando, mas por que é? Quais são os fatores? O que você sente? Então, muitas vezes a pessoa vai dizer que ela não quer morar aqui porque ela fica muito exposta, que muitas vezes todo mundo sabe da sua vida, sabe o que faz, sabe como é que é a sua rotina, e ela não quer isso para si. Então, ela prefere morar, às vezes, no centro da cidade, ali num apartamento, ao invés ali de ter uma casa aqui no bairro Cognópolis. Então, pensando nisso, eu achei interessante inserir esse item. Tá? Então é nesse sentido, que muitas vezes a pessoa ela não quer vir, não quer estar aqui, porque às vezes é uma dificuldade mesmo de interação maior. E de fato, você acaba convivendo com todo mundo e é aquela história, você troca de carro, todo mundo sabe que você trocou de carro. Então, viver na Cognópolis aqui é assim, né? Então, então nem todo mundo está disposto a isso. Né? Então é nesse sentido. Daiane, tá bom. Na parafatologia, a penúltima e última linha, o locus interassistencial coletivo da Cognópolis a partir do agrupamento de tenepsistas. Uhum. Esse locus aqui seria, no caso, o lugar específico, né? Então, lugar específico coletivo aqui da Cognópolis a partir desse agrupamento de tenepsistas. Então, de modo geral, assim, o bairro em si, ele já é um local específico que promove aí o agrupamento de vários tenepsistas. E aí a gente tem as particularidades. Então, por exemplo, vamos colocar o caso aí do Vila Consciência, que a princípio vai ser o maior condomínio que a gente vai ter aqui no bairro Cognópolis. Então, se for colocar ali a Asa Norte, a Asa Sul, ontem eu até perguntei isso para o Everaldo, né, para não falar o dado errado. Então, ele falou que, somando ali a quantidade de terrenos, de lotes, tanto a Asa Norte e a Asa Sul, dá um total ali de 399, 202 terrenos mais 97. Então, a princípio, seriam 399 terrenos, 399, a princípio, moradias. Né? Tudo bem que algumas pessoas podem ter até 2 terrenos. Então, você tem locais específicos dentro da Cognópolis, que são coletivos, no sentido de promover essa assistência maior, em função da tarefa do tenepsista. A minha dúvida é o seguinte, esse coletivo, ele existe em todos esses locos, existe uma inter-relação coletiva nisso? Se existir mais de um tenepsista, se existir mais de uma moradia que envolva ali tenepsistas, ele pode ser coletivo. Agora, você pode ter ali uma casa isolada, onde só existe ali um tenepsista, tá? Mas a ideia é que no nosso bairro você já tem um agrupamento maior.
Então, esse agrupamento maior, pelo que entendo, ele potencializa tudo e até individualmente, né? Essa impressão. Eu penso que sim, Arlindo, porque você veja, inicialmente a pessoa ela é potencializada pelas próprias características que tem aqui no local. Então, é o Parque Nacional, então você está próximo, é a exuberância da vegetação aqui na redondeza, é a acalmia aqui do ambiente, então você não tem assim grandes perturbações, aqui o ambiente em si é mais tranquilo. Então, só de você considerar essas características gerais, isso já promove um benefício para a pessoa. E aí, se ela é praticante de uma técnica, que a gente parte do princípio não pensar mal de ninguém, né? Então, isso seria, vamos dizer, uma premissa básica, né? Um exercício para cada um de nós, então aí você já tem uma potencialização maior. E se o seu vizinho, do lado esquerdo, do lado direito, na frente, atrás, também pensa desse jeito, então aí você tem uma potencialização ainda maior. Então é nesse sentido. Obrigado. Hein? Daiane, aqui no ar, atrás de você. Uhum. Efeitologia, na página 18, o último efeito. Os efeitos da consolidação tenepsológica na aquisição da OFIEX. Você poderia comentar, por favor? Uhum. Isso, então, isso pode ser até uma perspectiva, né? Uma perspectiva positiva. Então, quanto mais vai ocorrendo esse entrosamento do tenepsista com o amparador, quanto mais a pessoa vai desenvolvendo ali o parapsiquismo, quanto mais ela vai investindo nas suas reciclagens intraconscienciais, mais próximo vai ficando essa aquisição da OFIEX. Então, a gente tem aquela ideia, né? A princípio, em 20 anos de TENEPS, você teria ali a OFIEX. Então, não quer dizer que todo mundo vai conseguir ali a OFIEX com 20 anos de trabalho. Pode ser até que tenha pessoas que consigam até antes, né? Ou vai precisar de muito mais tempo para conseguir ali adquirir essa OFIEX. Agora, a ideia é que esse conjunto de coisas que podem potencializar a TENEPS possam aí atuar no sentido de consolidar, né, essa OFIEX. Então, é como se fosse uma meta maior de cada um de nós. É isso que eu vejo. Então, se a pessoa ela não quer melhorar na TENEPS, é como se a TENEPS ficasse sempre estacionada. Mas se ela tem uma meta, um desafio, que é, por exemplo, a OFIEX, é como se ela se forçasse a dar passos cada vez melhor no sentido de conseguir isso um dia. E ela sabe que se ela conseguir, ela vai estar mais qualificada no sentido de fazer assistência. Né? Então, é isso que eu penso. Tá. E no antagonismologia, na página 19, o antagonismo condomínio horizontal e condomínio vertical, você poderia comentar? Isso aqui é para a gente fazer uma comparação dos dois tipos aqui de condomínio, né? Então, no caso, o condomínio horizontal vai envolver ali principalmente as casas e o vertical ali os prédios. Então, assim, não dá para... Você tem que considerar várias variáveis para você dizer, assim, que tipo de condomínio você vai morar para realizar a sua TENEPS. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ver é um aspecto relacionado à segurança. Então, às vezes ela mora num local que é extremamente violento, às vezes vai ser melhor atuar ou desenvolver suas práticas de TENEPS ali num condomínio vertical. Então, ela vai optar por isso, e está tudo certo. Mas, às vezes, ela mora já num local que possibilita viver num condomínio fechado e horizontal, que vai oferecer ali, garantir, por exemplo, a parte básica de segurança. E ela sabe que num condomínio horizontal, ela pode ter um jardim, né? Ela pode fazer as plantas crescerem, né? Desenvolver ali o que a gente chama de um oásis tenepsológico particular, e isso vai potencializar as suas práticas da TENEPS. Entendi. Então, é um conjunto de variáveis, não dá para dizer, isso é melhor, isso é pior. A rigor, esse condomínio fechado, horizontal, ele apresenta, parece que ele é melhor. Agora, vamos olhar onde é que a pessoa mora, energeticamente. Isso, a vizinhança, isso, para a gente dizer assim, qual seria o melhor local. Gente, eu queria lembrar que hoje tem um rapaz aí, que está completando os 17 anos. Ele trabalha demais, nos ajuda muito. É ele que transmite e grava as tertúlias. Seria bom lá ele aparecer. É o André Lima. Mostra aí sua cara, ô chefe. Olha lá.
Professor, realizo sempre o estado vibracional, porém, quando saio de casa, meu marido tem o costume de sair de mãos dadas comigo na rua. Como fica o EV que fiz para a minha proteção quando se trata de contato físico com outra pessoa? Eu não entendi essa. Que pergunta é essa? Não é o seu maridinho? Você deve estar dando energia para ele e ele para você, isso eu te garanto. Essa pergunta eu não vejo muita razão de ser, não. Não dá. Agora, a verbetógrafa. Existe o rodízio de TENEPS para fazer a manutenção do bolsão energético mencionado, ou a maioria faz no mesmo horário? A verbetógrafa tem conhecimento disso? Não tem conhecimento, não. O que eu sei não, é que fora de horário, cada tenepsista vai trabalhar ali no seu horário específico, e cada um vai ter ali o seu bolsão ali específico. Né? Agora aqui a verbetógrafa. Como fica a relação do tenepsista jejúno e o amparador? Então, o tenepsista jejúno, ele precisa se esforçar para melhorar esse entrosamento com o amparador, para ele poder se tornar um tenepsista veterano. Essa é a ideia. Então, assim, não tem muita saída. O negócio é a gente trabalhar, tentar na TENEPS, pensar no amparador, pensar o que pode fazer para melhorar a TENEPS, para qualificar a TENEPS. Então, a saída é essa. Não tem muito jeito, não tem muito milagre. Daiane, aqui no B, você pode explicar melhor aqui no Patologia, segunda linha, a influência da vizinhança nas práticas tenepsológicas? Isso, então essa influência da vizinhança nas práticas tenepsológicas, ela pode ser colocada aqui como um tema neutro. Então você pode ter tanto aquela vizinhança que vai influenciar ali positivamente as suas práticas da TENEPS, como você pode ter aquela vizinhança que vai influenciar negativamente as suas práticas. Então vamos colocar exemplos assim, bem grosseiros. Às vezes você está ali fazendo a TENEPS, colocar à noite, né, depois das 18 horas, e o seu vizinho tem lá um filho adolescente que toca bateria. E ele toca a bateria assim naquele volume mais alto. Assim, inevitavelmente aquilo gera um incômodo. Então, se a pessoa ela tiver ali uma propensão maior a ficar irritada por esse tipo de coisa, aquilo vai influenciar a prática da TENEPS. Então, ela precisa, né, flexibilizar. Às vezes ela vai mudar o horário da TENEPS em função ali daquele tipo de vizinhança. Entendeu? Então, assim, aí são inúmeras variáveis. Então, você mora em prédio e no horário que você faz a TENEPS, então a moça do andar de cima, ela desfila com sapato de salto alto. Né? Então, toque, 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 o tempo inteiro. Então, às vezes aquilo, a pessoa está ali em estado de descoincidência, ela, às vezes, a atenção se volta ali para o barulho de salto. Então, ela precisa cuidar do salto da moça. Então, ela precisa cuidar porque ela pode até desenvolver uma pensenidade negativa com a vizinha que está em cima. Entendeu? Então, olha que delicado que é. Então, ela está exteriorizando energias que aconteçam melhor para as pessoas e, às vezes, acontece um fato desse. Então, olha que sutileza. Então, aí, cada pessoa, se a pessoa for analisar aí sua vizinhança, tem aí exemplos aí para ilustrar isso. Só para contribuir, o pessoal que mora em apartamento e que ainda não consegue morar em casa, existe um gesso acartonado que pode ser utilizado com lã de rocha. A pessoa compra, coloca, e em uma manhã isso é resolvido e desaparece totalmente o ruído do quarto dela. É uma técnica. Então, ela pode comprar esse material, um gesso acartonado com lã de rocha. É só fazer essa pesquisa, barata e fácil de colocar. Então, uma técnica para blindar o quarto de TENEPS e a pessoa ficar mais protegida desses sons externos. Como que é? Dá para fazer? É gesso? Quem que perguntou? Assim, gesso acartonado, você coloca o gesso, né, como se fosse um forro de gesso por baixo. É o gesso acartonado e joga lã de rocha em cima do gesso. Então, de baixo você não enxerga, parece gesso normal. E aí aquela lã de rocha, ela ajuda a isolar o som. Outra coisa que dá para fazer também que ajuda muito é vidro duplo. Então, a pessoa troca a janela e coloca vidro duplo. Aí fica tudo perfeito, só tocar ficha na TENEPS. Então são as dicas aí para a gente poder lidar aí com a influência da vizinhança, que é às vezes mais barulhenta, né?
Daiane, aqui na numerologia, na segunda linha e terceira, você tem a confluência reciclofílica dos tenepsistas, né? Podia dar uma estendida? Sim, aqui é para chamar atenção para essa convergência, no sentido assim dessa vontade de reciclar que é própria de um tenepsista. Então, quando a pessoa já se prepara para fazer a TENEPS, então ela já começa a olhar de maneira geral assim, a sua vida e já começa a pensar o que ela precisa fazer, o que ela precisa mudar para ela estar mais preparada para fazer a TENEPS. Então, para ela começar a aplicar a técnica, antes disso, ela já faz reciclagem. Então, já existe essa tendência aí natural, quando ela quer fazer a técnica ali de modo direitinho. Agora, depois que ela começa, então, a fazer a técnica, aí vem aqueles vexames, muitas vezes extrafísicos, que o próprio amparador proporciona. Então, você leva puxão de orelha, extrafísico, você tem ali, às vezes, projeção vexaminosa, o amparador, às vezes, dá uns toques e sopra ali determinados comportamentos seus que estão inapropriados para uma condição de técnica de TENEPS. Então, vai aumentando essa condição de maior filia, maior vontade de fazer reciclagem, né? Então, aí quando você considera então esse agrupamento, a ideia é que existe então essa convergência, então essa confluência reciclofílica desses tenepsistas. Tá ok. Rayane, na letra aqui na página 18, né, neossinapsologia, na última linha, a primeira linha de neossinapsologia, o fomento de neossinapses autoevolutivas na assistencialidade a partir do agrupamento de tenepsistas. Você poderia dar algum exemplo assim, prático, se você já teve essa vivência, como é que foi, o que a gente pode fazer para aumentar, né, esse fomento, né, aumentar? Então, o fomento é o sentido aí do estímulo, né? O estímulo dessas neossinapses autoevolutivas. Então, o que acontece aqui? Vamos pegar o nosso caso da Cognópolis, de modo geral, ou do bairro em si. Então, a gente acaba trocando muitas experiências, muitas vivências com a outra pessoa. E nessa troca de experiências, muitas vezes você vai estimular o outro a desenvolver determinada prática que vai qualificar a TENEPS. Então, às vezes a pessoa fala assim: nós vamos ter agora, no final de dezembro, o primeiro congresso da TENEPS. Então, a pessoa ela começa conversando com o outro e ela diz: eu estou numa reflexão aqui que eu preciso melhorar a TENEPS. Aí o outro diz: você está lembrando do congresso? Por que você não participa? Vai ter tal e tal apresentação. Aí a pessoa: realmente, eu não tinha pensado nisso. Então, até certo ponto, isso é fomento, isso é estímulo. Então, às vezes, o indivíduo vai, participa, ele ouve lá determinadas apresentações e, com isso, ele vai desenvolvendo ali estratégias, vai mudando o modo de pensar para poder, então, qualificar a TENEPS. Então, quando você vive em grupo, facilita muito as trocas. Então, até aquela confidência da pessoa chegar para você e falar assim: Solange, eu não sei o que eu faço, eu estou dormindo tanto na TENEPS, o que você pode me ajudar? Aí você vai usar aquela sua vivência, às vezes você já passou por aquele mesmo problema e você vai auxiliar a pessoa, né? Então, é nesse sentido. Então, aqui a gente pode conversar sobre esses assuntos abertamente. O que não às vezes, não ocorre em um outro ambiente. Exato, a gente está num oásis, um oásis de tenepsistas. Então, você não vai chegar lá no seu trabalho e vai falar com o seu colega que nem sabe o que é TENEPS, você nem vai conversar com ele sobre isso. Mas aqui, o ambiente favorece. Então, é assim que a gente desenvolve. B. Ainda nesse assunto que você está falando, pergunta da colega, eu vou dar um exemplo. Eu me tornei tenepsista e tinha um tenepsista na cidade onde eu atuava. Não tinha como conversar com ele, eu não tinha como perguntar a ele como é que é a TENEPS. Entendeu? Eu não sabia também nada. A única coisa que eu tinha, que era muita coisa, mas relativamente, não dá explicações detalhadas,
era o manual da TENEPS, que eu li algumas vezes. E que tipo de orientação você poderia dar para essas pessoas que não estão aqui no Bolsão e que podem querer começar a TENEPS em lugares onde não tem tenepsistas? Acho que a primeira coisa é isso que você fez, estudar. Então, a gente tem um manual da TENEPS, que, assim, só de ler ali, você já vai ter inúmeras ideias e já vai começar a trabalhar, às vezes, aquela insegurança pessoal de, será que é a hora de começar a TENEPS? Será que eu espero um pouco mais? Então, esse é o primeiro passo. Agora, fora isso... Eu já tinha tomado a decisão de começar a TENEPS. Então, aí fora isso, a pessoa pode usar outras estratégias. Então, por exemplo, se ela entrar no site do CAEC, tem um link ali, publicações, ela entra no site da revista Consciência e ela baixa uma série de artigos também sobre o assunto, sobre TENEPS. Então, com isso, ela pode se motivar e ela pode se preparar ainda para qualificar mais aquele início de TENEPS. Então, assim, a gente tem à disposição da pessoa informações para, independente do local onde ela viva, se ela quiser acessar. Né? E se ela tiver dificuldade, ela vem aqui, participa dos eventos, conversa com outras pessoas. Então, sai da sua cidade, do seu mundinho, dá uma passada aqui em Foz, por exemplo, e troca experiências com outras pessoas. Então, acho que essas são as orientações aí que a gente poderia falar. Muito obrigado. E tem o curso Tenepsograma, que é excelente, porque ele dá desde o início como vai, e a CIP está promovendo de vez em quando. Esse ajuda. Isso, mais os cursos aí que o pessoal está lembrando. Daiane, na página 18, Codicologia, você fala sobre a necessidade de coerência entre o Código Pessoal de Cosmoética e a conduta diária do tenepsista. Sim, explica. Vou explicar. Então, aqui é o seguinte, o que acontece? Então, a TENEPS é uma prática que você faz ali de doação de energias e você está sozinho, a princípio. Você vai trabalhar ali com o amparador, mas você não tem nenhuma consinha ali, testemunha desse trabalho, é você e o amparador. E a rigor, é para quê a técnica? Para você exteriorizar ali as energias durante 50 minutos e promover ali a assistência para consins e consciex. Então, a gente vai partir aí desse princípio. Agora, para que a pessoa ela tenha uma boa qualidade nessas exteriorizações, não adianta ela ter pensenes positivos somente ali naqueles 50 minutos. Então, ela precisa expandir isso para além de 50 minutos. Então, o que eu vejo que é interessante na técnica? A gente começa, né, se a gente às vezes tem muita pensenidade patológica, a gente começa durante 50 minutos pensar positivo, pensar em fazer assistência. Com o tempo, a gente vai expandindo isso para mais de 50 minutos. Aí, às vezes, você já consegue ficar 3 horas, às vezes 4 horas, às vezes você fica já um dia todo que você penseniza a favor das pessoas. Você, às vezes, trabalha com tares, mas você penseniza para o melhor da pessoa. Então, você vai expandindo o seu tempo de atuação. Então, isso é tentar... cadê o código? Isso é tentar estabelecer essa coerência desse código pessoal com essas condutas diárias do tenepsista. Então, é levar para o dia a dia aquilo que muitas vezes a gente pratica ali somente durante aqueles 50 minutos. Sim. Então, é expandir. E eu estou fazendo o curso de Código Pessoal de Cosmoética e a gente nota assim, a complexidade desse código, né? Então, as pessoas se tornam tenepsistas, mas nem sempre estão aptas dentro do Código Pessoal de Cosmoética. Né? Não sabe direito como que funciona. Porque as variáveis desse código é muito grande e muito profundas. Né? Então, às vezes, a pessoa pode estar não usando esse Código Pessoal de Cosmoética na vida dela, né? E esteja influência dentro da TENEPS. Não sei se pode vir a ser esse caso de que minha TENEPS é muito fraca, minha TENEPS não vejo nada, né? Não acontece nada. Poderia estar envolvido nessa questão da pessoa não ter realmente conhecimento do Código Pessoal de Cosmoética.
Pode, esse também pode ser um fator, mas também podem ser outros. Às vezes a pessoa está desenvolvendo ainda parapsiquicamente, Sim. a partir da TENEPS. Então, se ela ainda está em desenvolvimento, é natural que às vezes ela não veja muito, que ela não tenha muitas percepções. Então, ela está ainda caminhando nesse desenvolvimento. Agora, se a pessoa ela para e vai contabilizar o tempo que já tem de TENEPS, e aí, assim, o que ela já está percebendo disso, ela vê que não caminhou muito, então, às vezes, é bom fazer uma reflexão maior e ver o que é possível mudar, e aí envolve melhorar, o código e uma série de outros aspectos da vida, no sentido de tentar qualificar mesmo a TENEPS. Tem essa questão aqui na efeitologia, o penúltimo efeito, você fala os efeitos da sepsia dos rastros pensênicos negativos da Consim durante a TENEPS. Quer dizer, vai tendo uma melhora durante a TENEPS essa condição, né? A parte negativa pensênica dele vai fazendo uma reciclagem. De maneira geral, a técnica em si, ela requer que a gente vá diminuindo esses pensenes negativos contra as outras pessoas. Então, Sim. quanto mais a gente pensar a favor do outro, né, pensar em fazer assistência, pensar em ajudar, mais a gente vai se qualificando no ponto de vista de promover essas asepsias pensênicas. Sim. Então, isso não é de uma hora para outra. Então, até para ajudar, ó, se a gente pegar ali no crescendo, a gente tem o crescendo da TENEPS jejuna a TENEPS 24 horas. Então, a pessoa ela não passa de uma TENEPS jejuna para uma TENEPS 24 horas de uma hora para outra. Então, existe uma construção, aí envolve o que eu penso, tá? Então, envolve o código pessoal de cosmoética, envolve essa... E, às vezes, nesse código está lá esse item que é eu não vou pensar mal das outras pessoas. E a pessoa ela vai fazendo um exercício de lembrar disso. Não, olha, eu estou pensando mal aqui agora. Olha, no meu código está escrito que eu não posso pensar mal. Aí tá, ela, opa, se apruma, para de pensionizar mal da pessoa. Sim. Aí passou ali 10 minutos, ela escorregou de novo. Aí ela lembra, não, mas eu coloquei no meu código que eu não posso pensionizar mal da pessoa. Aí se apruma de novo, vamos lá, pensar positivo daquela pessoa. Então, estamos todos em evolução, todo mundo erra. Então, você está vendo? É um exercício. E se a gente não pensar desse modo, não caminhar desse jeito, é difícil a gente chegar em um dia nessa TENEPS 24 horas. Né? Então, nessa formação desse código, você acha que a influência da qualificação energética do amparador de TENEPS, que está exteriorizando energia para você, né? E você passando essa energia também, aumentando com a sua energia para as pessoas da assistência. Mas a qualificação da energia do amparador ajudaria, no caso do Código Pessoal de Cosmética, acordaria mais o tenepsista para essas questões? Pode acordar, como pode não acordar. Então, assim, vai depender do caso. Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, às vezes o amparador vai trazer uma consciência para ser assistida e aquela consciência tem um nível de parentesco com você. Sim. Se você perceber aquilo, você vai ficar, às vezes, eufórico, ou você vai ficar ali, às vezes, entristecido com aquela situação, e você vai cessar aquela exteriorização, aquilo vai te dar um choque. Sim. Então, veja, para que o amparador ele vai aumentar a sua lucidez naquele momento se pode comprometer aquela assistência? Não, ele vai trabalhar com você ali com a lucidez menor. Então, aí você veja, tem um outro lado que é da maturidade emocional nossa, que isso pode acontecer. Então, você desenvolve parapsiquicamente, você desenvolve energeticamente, você desenvolve cognitivamente e emocionalmente. Então, o nível de suportabilidade do tenepsista que vai comandando o que ele vai poder fazer ali ou não. Pois é, então aí a gente tem que considerar inúmeras situações. Inúmeras situações, né? Tá bom, ok, obrigado. Agora para o professor Valdo, que hoje surgiu uma questão aqui, aí eu fiquei também um pouco em dúvida. A questão do ofiexista, ele é do desperto além do desperto. Agora, o desperto não é necessariamente ofiexista, é isso? Não. A desperticidade permite a pessoa alcançar várias conquistas, né? Depende dela. Porque ele é desassediado, ele está mais livre. Não tem que arrastar nenhum processo de peso nas costas. Então, liberta a pessoa. Agora, o caminho dele, o desperto, ele tem mais facilidade de chegar ao FIEX.
A OFIEX eu considero que das coisas que eu falo é o mais difícil. Mas o que eu pergunto é o seguinte... É o mais difícil da pessoa ultrapassar, dominar, chegar lá, ter mérito para o processo. A pergunta é a seguinte, nem todo desperto tem TENEPS. Pergunta, não sei. A maioria já está numa tem, condição superior a isso, né? Uma coisa depende da outra, pois é. É uma tendência. E todo ofiexista é eu acho desperto ou mais. Alcançar a dispersidade é mais fácil do que obter uma OFIEX. E o ofiexista, ele é de desperto ou acima? Ele pode ser. Não, já ultrapassou isso aí. O ofiexista já passou. Obrigado. Agora, o problema dele é começar a pensar nisso que a gente fala aqui. Semiconsciex, teleguiamento, evoluciólogo. É o caminho de vocês. Esse é o desafio que vocês têm pela frente. É o nosso caminho. Pelo menos a gente já tem com o que se preocupar, de uma maneira positiva. Ninguém pode reclamar. A gente já deu a receita. O processo agora é fazer o bolo. É isso? Tem gente que não gosta de bolo, então pode fazer um estrogonofe. Né? Pode escolher aí o cardápio. É isso? Cardápio evolutivo. Agora, hoje eu trabalhei aqui na sua mega análise, aí como é que ficou? Não, você trabalhou tanto, né, que eu quis dar aí um toque para melhorar ainda mais. A vida é dura. Daiane, na efeitologia, terceira linha, o item, os efeitos da proxêmica dos TNPCistas na condição de peões interdimensionais. Então isso está bem relacionado ao tema aqui central do verbete. Então essa proximidade das bases intrafísicas desses tenepsistas. E na condição aqui de peões interdimensionais, no sentido de que muitas vezes o tenepsista é aquela peça em torno do qual, assim, ou aquele eixo, né, em torno do qual uma série de condições vão funcionar. Então você tem ali as consins que vão ser assistidas, as consciex que vão ser assistidas. Então existe aí todo um processo aí multidimensional, multiexistencial, que acaba envolvendo esse tenepsista. E aí você junta vários tenepsistas, né, naquele bairro, por exemplo, então a tendência é que isso possa se tornar cada vez mais potencializado, cada vez mais otimizado. Na numerologia, o último item, a ligação maxiproéxica dos tenepsistas. Isso, então aqui esse trabalho conjunto que a gente acaba desenvolvendo aqui. Então, vamos pensar, aí eu dei os exemplos, a pessoa vai fazer um verbete, tem toda uma equipe aí que trabalha e que atua nisso. Então, o indivíduo conseguiu, terminou o verbete, só que antes de acontecer isso, essa defesa, uma série de outras pessoas atuaram. Então, mesma coisa, a pessoa vai escrever um livro. Até chegar ali na conclusão, na publicação daquele livro, uma série de outras pessoas participaram. Aí você tem aquele que, às vezes, deu um curso e aquela pessoa participou e ela falou, agora eu tenho a ideia de que livro escrever. Aí, às vezes, ela precisa de alguma qualificação maior, ela vai e faz uma oficina com outro grupo de professores. Então, tudo isso faz parte desse movimento nosso de Maxi Proex. No seu caso pessoal, que coisas mais tem vivenciado quanto a isso? Que coisa mais? No sentido de Maxi Proex? Eu acho que, no meu caso, o que é mais forte mesmo é esse holopensene de reciclagem que, por exemplo, a gente encontra aqui em Foz do Iguaçu. Então, às vezes, a gente brinca assim, no trabalho com quem a gente conhece, que é da conscienciologia, principalmente as mulheres, né? Que não há um dia que a gente acorde e que você pense, então o que é que eu tenho que melhorar hoje? Né? Então, o que eu tenho que fazer que ainda não está bom? Então, parece que não há um dia em que essa pensenidade, essa ideia, ela não esteja na sua cabeça. Então, eu vejo que isso é uma das coisas mais fortes, no sentido de Maxi Proex, que tem me auxiliado.
né, que tem impulsionado, né? Você quer falar alguma coisa, Loche? É que falou de Maxi Proexis, né? Quando você estava fazendo o verbete, né, você falou que ia fazer uma tabela e tal. E eu queria que você falasse dessa tabela aqui na página 21, se teve, como é que foi para fazer? Eu sei que foi meio trabalhosa, né? Você teve que ir a campo mesmo para fazer. Se nos dados teve alguma surpresa para você ou não, e como é que foi a feitura disso? Não, essa tabela, na verdade, assim, eu fui procurando os síndicos de cada um desses condomínios, e aí eu pedi os dados, eu pedi os nomes dos moradores, e aí eu explicava qual que era, o que eu estava pretendendo fazer. E aí o que eu fiquei mais surpresa foi que, só de dizer que eu estava fazendo um levantamento de quem era tenepsista e quem não era tenepsista no bairro, algumas pessoas já ficaram incomodadas e disseram assim: ah, mas você vai publicar meu nome? Vai aparecer lá o meu nome, que eu não sou tenepsista? Eu, não, fica tranquilo, eu só vou colocar o número. Né, um número. Então, você já vê que já existe um incômodo por parte da pessoa pelo fato de não ter ainda começado essa técnica. Então, eu falei assim, então já está bom, que eu já estou incomodando. Então, às vezes, a pessoa ela vai começar a se mexer, às vezes já está caindo de madura para começar a fazer a TENEPS. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção. E outras pessoas que marcaram a data comigo. Eu vou começar a tal data, então você já me coloca na lista? Aí eu falei, bom, eu vou colocar você na lista, mas eu vou checar para ver se você começou ou não, hein? Então, assim, isso me chamou a atenção, então bem interessante. E não foi tão difícil, não, fazer a listagem. Depois eu sentei um dia com a Cristiane Ferraro, a gente foi comparando ali os resultados, o que eu tinha de informação, batendo com a lista dela, e aí até construir essa tabela. Acho que mais isso. Agora, não, acho que outra coisa que vale a pena falar é que, assim, se a gente for comparar o número de moradores, são 171 moradores, e tenepsistas, 116. Então, aí já tem um grupo grande ainda de não moradores, que são potenciais aí, iniciantes dessa técnica da TENEPS. E aqui eu contabilizei todo mundo. Então, às vezes, mora o casal e o filho. O filho é morador, mas ainda não tenepsista. Então, nessa contagem aqui total, está todo mundo que mora na Cognópolis, né? Nesses bairros aqui, nesses condomínios e no campus. E a ideia é promover a atualização. Então, por exemplo, o Flávio Bononato já me pediu a listagem. Quando chegar em dezembro, aí eu já fui, né, continuei refazendo. Então, quando chegar em dezembro, aí a gente tem a listagem oficial desse ano. E aí ele já pode publicar no próximo anuário de 2013, referente ao ano de 2012. Então, essa foi a ideia. Em página 20, caracterologia, item 1, fronteira. Eu queria te fazer uma pergunta dentro desses estudos seus. Se você considera a hipótese do Brasil, através de Foz na tríplice fronteira, ser um catalisador, reurbanizador da América Latina, através desse trabalho na tríplice fronteira. Você acha viver... Olha, eu não sei se vai caminhar nesse sentido, não. Eu acho que o que a gente pode fazer é... cada tenepsista ou cada morador da Cognópolis, de modo geral, o que a gente pode fazer é tentar melhorar cada vez nossa pensanidade, pensando nessa reurbanização maior. Agora, se ela vai acontecer aqui ou em outro local, sinceramente, eu não sei. Eu acho que o principal é, assim, cada pessoa se concentrar nessa melhoria, nessa qualificação pessoal, porque a técnica da TENEPS, ela promove isso. Então, primeiro é a pessoa que melhora. E aí ela melhora para quê? Para poder ajudar mais. Aí ajudar onde? No quê? Então, a gente às vezes não sabe exatamente. Né? Então, eu não penso nesse sentido não, Rose, nem pensei. Tá? Então, Obrigada. Até onde eu consigo raciocinar, é isso que eu estou te dizendo. Tá bom. Obrigada. Daiane,
Aqui na página 19, o último ciclo, eu não sei se você já comentou esse último ciclo. Esse ciclo do agrupamento, diáspora, Isso. reagrupamento envolvendo intermissivistas, tenepsistas. Não, eu não comentei. Mas a ideia aqui, Miracilde, é chamar a atenção para essa etapa do ciclo que a gente se encontra, que é a etapa do agrupamento. Então, nesse momento, a gente tende a se agrupar para que eu possa aprender com o outro e o outro possa aprender comigo. Então, de modo geral, falando assim bem grosseiramente, então a gente se reúne para quê? Para que a gente possa fortalecer uns aos outros, para que a gente possa se qualificar uns aos outros, não só a pessoa, mas o grupo de modo geral, né? Naquela ideia da reeducação recíproca, eu e o outro e eu. E aí a ideia é que, se a gente for pensar no futuro, numa pós-dessoma, que possa ocorrer uma diáspora, então, uma separação. Então, cada um por si, e cada um vai fazer o trabalho ali específico de cada um. Às vezes a pessoa vai renascer em outro local, às vezes não vai ter nem contato aqui com a conscienciologia, vai lá desfazer ou trabalhar nas suas interprisões, e depois, quem sabe, num futuro próximo, um novo reagrupamento. E aí a pessoa, às vezes, mais liberta daquelas condições, daquelas amarras de interprisões. Então, o que é importante agora, nesse momento, é a gente está vivendo uma etapa de agrupamento. Agrupamento no sentido de um poder ajudar o outro. Né? Isso que eu acho que é mais sério e importante a gente ressaltar. Professor, consigo visualizar apenas as energias, inclusive quando visitei o CAEC, participei da tertúlia, e da mega euforização, observei muitas manifestações energéticas, porém não visualizei consciência. Por que isso ocorre? É por causa do processo de desenvolvimento. Para ter clarividência, preciso de você ir anotando e ver o que acontece. Com o tempo, se isso tiver importância na sua vida, os próprios amparadores vão ser os primeiros a se manifestar e ajudar você a vê-los. Isso é pouco a pouco mesmo. Professor, poderia comentar a técnica de heterocriticar sem pensionizar mal? Aí é o problema do jeito que nós estamos falando, depende do que a pessoa pensa. A gente tem que ver o mal como é para poder ajudar a pessoa a sair daquilo. Mas não precisa de carregar as energias negativas contra aquela pessoa ou as pessoas envolvidas. Por quê? Aqui não tem ninguém perfeito. Todo mundo está em evolução. De modo geral, nós todos somos iguais do ponto de vista do nível de pré-serenões. Então, você tem que analisar o mal, o erro, a patologia, a doença, o acidente, a tragédia, mas não precisa de carregar nas tintas ou nas energias contra ninguém. Então, o problema é de ortopensenidade, quer dizer, fazer a pensionização equilibrada, positiva, cosmoética e límpida, com boa intenção. Aonde tem boa intenção, geralmente, aparece a cosmoética. Pensa nisso. Daiane, voltando à questão que alguém perguntou sobre se expor, e até você brincou a questão do carro, eu acho que isso que você trouxe sobre o holopensene da reciclagem é muito sério, né? Vale a pena uma reflexão mais aprofundada nesse ponto, porque é isso mesmo, quando se vive em comunidade e aqui próximo, com as tertúlias e com todo o cabedal de conhecimentos à nossa disposição, não tem um dia onde a pessoa não pensa em reciclar, em melhorar, em se estruturar, em colocar melhores regras, melhores posturas. Acho que isso, até reforçando isso por causa da pergunta, né? Acho que vale a pena as pessoas que já têm a vida assentada, têm condições de experimentar, vale a pena ver essa, não sei o que você acha a respeito, mas vir aqui dar uma olhada e repensar mesmo, porque a produção consciencial e tudo vai ser qualificado e ampliado, né? Eu vejo que aqui a gente está num contexto assim que é muito propício, é muito positivo para o nosso desenvolvimento intraconsciencial mesmo. Agora,
cada pessoa tem que ver assim, se é possível ou não ela poder participar mais ativamente aqui, né, ou não. Então, assim, isso é uma decisão individual, né? Então, a pessoa que tem que analisar. Agora, o que você está falando, assim, me fez lembrar, por exemplo, essa condição desses contágios holopensênicos. Então, se você está num ambiente em que a tendência do holopensene é mais positiva, logicamente, você fica mais contagiada com isso que é positivo. Isso vem ao seu benefício. E eu estava lembrando, por exemplo, um curso que eu fui itinerar, e aí tinha lá aquele ambiente, depois que tudo se assenta, então você vê que as pessoas, elas começam a se motivar a engrenar ou se envolver mais no sentido da reciclagem. E aí você começa a entender melhor o que é essa força do holopensene, que muitas vezes você está aqui imersa, aquilo passa batido, é tão comum, às vezes a gente até banaliza. Mas aí quando você sai daqui, vai para um outro local, e você chega num ambiente que não necessariamente esse holopensene está bem forte, e às vezes ali naquele movimento do curso, explica uma aula aqui, explica outra coisa ali, aquele debate todo, vai se instalando um holopensene maior aí de reciclagem. E aí você vê que aquilo vai contagiando as pessoas e elas vão sentindo necessidade de promover suas reciclagens e vão tendo motivação. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Ah, porque eu adiei sempre, agora eu não vou mais adiar. Então você vai ver nesse tipo de benefício, esse tipo de pensamento. Então isso às vezes é o holopensene daquele professor que está ali investindo na reciclagem e às vezes naquele curso acaba contagiando outras pessoas. Então, não necessariamente a pessoa veio até aqui, mas às vezes a gente saiu daqui e entrou em contato com esse grupo. Então, há o contágio, de certo modo. Então, a gente vai trabalhando do modo que é possível. Isso é o que você colocou, né, na página 21, em concentração, lá embaixo. Acho que é mais ou menos isso, né? Na página 21. Concentração. 21, lá embaixo. Ah, concentração. Do ponto de vista da prosêmica, o uso do espaço geográfico favorável às práticas interassistenciais, associado ao agrupamento coeso e com afinidade marcante entre os tenepsistas no bairro Cognópolis, otimiza a força da ortopensenidade nas proximidades do bairro, formando verdadeiro bolsão de assistência intra-extrafísica. Isso aí vai até além do que a gente estava comentando, né? Além desse holopensene, assim, que às vezes é do professor aqui que vai itinerar, né? Ou daquele professor que às vezes nem mora aqui, mas ele já tem ali uma prática de reciclagem e vai dar um curso e ele acaba contagiando a partir do seu holopensene todo aquele grupo de alunos. E aí eles falam, não, eu tenho que reciclar, não, eu preciso melhorar, não, agora eu consigo ver aonde eu posso chegar. Então, às vezes, dá aquela expansão de lucidez, às vezes pequenininha, mas já é o suficiente para motivar a pessoa a sair do lugar. Já faz com que a pessoa se abra, né, para a nova realidade. Isso aí, obrigada. Daiane, aqui no B, você pode explicar melhor a mitologia, o descarte do mito da estrela solitária? Esse mito eu coloquei para chamar a atenção que esse trabalho maior que a gente fala de reurbanização intra e extrafísica, ele não é um trabalho que é adstrito a uma pessoa isolada, mas você tem um grupo ali de indivíduos que vão trabalhar no sentido de consciência e consciex, no sentido de promover essa reurbanização maior, tanto do ponto de vista intrafísico e extrafísico. Então, não adianta, às vezes, o tenepsista ter aquela ilusão que ele vai mudar o mundo. Não, é ele, mais o outro, mais o vizinho dele. E quanto mais pessoas melhorarem, mais forte vai ser esse holopensene, esse contágio holopensênico tende a se estender e pegar aí um número maior de pessoas. O mito da estrela solitária também é o time do Botafogo. O Eucárdio falou do time. Coisa do Rio Grande do Sul, João Paulo está dizendo. E tem o manequim também do Botafogo. Isso. Daiane, aqui no ar, se não for muita invasão, se você puder comentar como é que foi a evolução
do seu processo de TENEPS em termos de percepção e mudança de equipe extrafísica? Se você puder comentar. Uhum. O meu processo de TENEPS foi assim, na verdade, eu não sou muito exemplo porque eu comecei a TENEPS errada. Eu queria, na verdade, desenvolver o parapsiquismo, e aí eu marquei um horário todo dia de madrugada e eu levantava e ia lá mexer com as energias. E eu comecei a fazer isso no mesmo horário, sempre, todo dia. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era bem assim um trabalho de movimentar as energias. Aquilo estava caracterizando uma TENEPS. Eu falei, caramba, eu estou fazendo tudo errado. Então, se eu já estou caminhando para isso, eu vou começar logo essa TENEPS. E aí foi. Aí eu comecei, né? Então, eu não tive aquele movimento de fazer aquele estudo, aquela preparação. Na verdade, eu já morava aqui e eu acabei entrando na TENEPS em função disso. Né? E aí fui, nunca mais parei. Então o pessoal fala assim, você teve repercussão? Não, eu tive mais repercussão nesse período que eu achava que eu estava ali desenvolvendo as energias e eu acordava de madrugada. Eu tive mais problemas nessa etapa. Mas quando eu peguei e entendi que aquilo já caracterizava uma TENEPS por ser no mesmo horário e todo dia eu estava fazendo aquilo, aí limpou e aí eu estou seguindo até hoje. Nunca mais tive assim nenhum contrafluxo maior, né? Então eu digo que os meus problemas foram antes em função disso. E aí eu fui passando por várias etapas, como venho hoje, Érica. Então aquelas fases em que eu às vezes trabalhava demais e aí ficava cansada demais, aí chegava na TENEPS, dormia, e aí você vai vendo que às vezes você dorme na TENEPS, porque na verdade é um processo de condicionamento físico. Então você vai um dia na TENEPS, você dorme. Aí, logicamente, no outro dia, você vai sentir sono de novo. E aí, se você relaxa naquilo, você dorme de novo. E aí eu fui vendo que o que acontecia comigo, e que fazia dormir toda noite, às vezes era o cansaço ou esse próprio condicionamento físico. Então, no mesmo horário, eu me acostumava a dormir, e aí, logicamente, eu ficava dormindo seguidamente. Mas aí, quando eu resolvi falar, não, peraí, o que eu estou fazendo? Presta atenção, né? Olha lá, esse negócio é sério, né? Então, você se impõe ali, tenta se impor um ritmo diferente. Aí falou, opa, vamos ficar aqui acordado, vamos mexer mais esses braços aqui para criar um ritmo. Então eu vi que aí esse condicionamento só dormir, ele tendeu ali a diminuir cada vez mais, né? Então acho que é mais ou menos isso. Então assim, eu ainda necessito fazer esse movimento assim de utilizar a minha vontade no sentido de exteriorizar as energias para que eu possa ali funcionar na TENEPS. Né? Então eu vejo mais ou menos desse modo. Então eu estou ainda assim desenvolvendo, Érica. Daiane, eu queria também acrescentar alguma coisa, que tem momentos da consciência ter certo estado assim de sonolência, que nada tem a ver com sono, né? Tem a ver muitas vezes com o padrão pensênico do tenepsista. É bom esclarecer. Também. Porque tem momentos que isso acontece. Também, isso já aconteceu comigo. Às vezes você está ali na TENEPS, exteriorizando as energias, e você faz força ali para sustentar ali aquele não sono. Não, eu vou manter aqui, vou manter essa exteriorização mais forte. Às vezes acaba a TENEPS, aí aquilo passou. Não, se era sono do corpo, como é que passou? Às vezes acontece antes de terminar a TENEPS, que a pessoa fica novamente em estado normal. Então eu estou fazendo força aí no sentido de poder desenvolver mais, tá? Eu acho que o pessoal está pensando aí. Já te passo. Eu estava fazendo um levantamento dos futuros moradores. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma tabela, né, database 17/9, mas até assim, final de dezembro vão ter mais pessoas que vão se mudar aqui para esses condomínios e o próprio campus CAEC. E para o ano que vem tem mais um monte de gente. Então, por exemplo, nos chalés do CAEC, eu contabilizei aqui
tem mais ou menos umas 12 pessoas que vão se mudar. Terreno 2. Então é bastante gente. Aí ali no condomínio Vila Consciência, já tem aí mais 3 casas, inclusive a própria casa da Pilar Alegre, que para o começo do ano que vem, né, Pilar, já fica pronta. Então, mais 3 moradores aí, tenepsistas, né, que vão agregando aí nesses condomínios. Então, o Vila Consciência hoje é o condomínio que mais vai poder receber moradores e possivelmente vai ser o condomínio com maior número de tenepsistas. Mais condomínio aí na estrada, né? Tem. Aquele é o Integração, são 18 casas. Então, ali não está pronto ainda. Mas início de... Até agora, por essa relação, só início tem 9 do ano que condomínios, com mais 2 vão passar para 11. Pois é. Também tem lá na OIC, o Rose Garden. Não, esse é daí. Que ainda não tem morador, mas também... Rose Garden, então, vai ser 12. Pois é. Então é muito condomínio e muita área aí para poder receber as pessoas e receber cada vez mais tenepsistas. Daiane, aqui na patologia 6ª, 7ª linha, que tem muito a ver com isso, né? As neoestratégias do desenvolvimento do bairro Cognópolis, facilitando a inclusão de novos moradores. Então são esses exemplos dessas iniciativas que ocorrem aqui na CCCI, para poder facilitar para que a pessoa possa ingressar aqui e fazer parte do bairro. Então é esse condomínio Integração, é o condomínio Rose Garden, é o número de lotes que existem no Vila Consciência. Então a ideia é facilitar. Aumentar o preço para quem é tenepsista. Aumentar o preço para quem é tenepsista. Não é abaixar, aumentar. Tem que pagar mais e trabalhar mais. Pois é. Tudo é assistência. O que eu achei interessante é que eu não sabia que no campus da Sinvec já tem 3 moradores, né, e 2 tenepsistas. Não, lá sempre teve. Esses 3 já estão lá há tempo. Eu pensei que não tinha ninguém lá. Teve mais moradores, aí hoje o que a gente tem é um casal, mais o pai de uma das pessoas, e a ideia é que mais pessoas possam morar. Tem mais 4 pets nessa história, né? Não contei, isso aí eu vou deixar para o pessoal da ONG Vida Animal. Tem quantos cachorros, quantos animais? Eu estava vendo aqui também que o campus do CAEC é que tem mais tenepsistas em proporção, né? O campus CAEC. Que tem 16 moradores e 14 tenepsistas. O campus OIC também, os 4 OIC, moradores, não, 4 OIC é mais. tenepsistas. OIC é todo 100%. mundo, tá certo, 100%. Serenologia no meu tem bastante tenepsista. Mas a gente vê que dá para aumentar aqui, está vendo o número de tenepsistas? Tem fôlego. Se tem muita criança? Não. Acho que se for contar tudo, deve dar umas 10 entre adolescentes e crianças. Não tem muito, não. Daiane. Mais adulto mesmo. Na página 18, no voluntariologia. O último, por favor, o entrosamento do paravoluntariado e voluntariado tenepsológico. Por favor. Então, isso é para chamar a atenção, Ana, para esse entrosamento maior que precisa existir entre o tenepsista e o amparador ali do trabalho do tenepsista. Então, quanto maior for esse entrosamento, mais potencializada é a própria exteriorização das energias. Então, esse é um movimento que cada tenepsista precisa fazer, no sentido de cada vez mais aumentar esse entrosamento. Então, se não existir também da nossa parte nenhuma iniciativa para isso, fica difícil, né, a gente ficar esperando só o amparador fazer esse movimento. Então, a gente precisa também partir da gente, no sentido de qualificação e no sentido de querer cada vez mais melhorar esse entrosamento. Então, com isso, a prática em si vai se tornar cada vez mais eficaz. Então, isso é que eu acho importante a gente chamar a atenção. Professor Valdo, faz favor. Aqui, no DAC, na página 43. Crescimentologia. Isso. Se o professor não tomar conta da turma de alunos, não é professor, é títere dos estudantes. Tem a hora da verdade relativa de ponta amargosa, pois nem toda verdade é sempre doce de leite.
A vida não vai tratar você o tempo todo com marajaísmo e suntuosidade. Sobrevém a crise de crescimento positiva, oportunamente, conforme os fatos das abordagens interconscienciais complexas. Assim, caminha a evoluciologia. O que você não entendeu? Eu queria aprofundar nesses fatos das abordagens intraconscienciais complexas, essa complexidade dessa... Os fatos das abordagens interconscienciais complexas começam pela TENEPS, por exemplo, que ela está falando um dia, a tarde toda hoje. A TENEPS é um processo complexo. Por quê? É ela que permite abrir os seus horizontes, o seu trabalho, para você chegar na UFIEX. Olha a complexidade, como é que vai ficando. Agora, é isso que leva você também ao processo da desperticidade. A desperticidade, inevitavelmente, leva você a ter maior assistência a consciência e consciex. Então, com isso, o caminho da evolução fica mais acelerado, mais intensificado. Ele é potencializado pelo processo da movimentação das energias. Agora, sempre é bom a gente ver o que você conhece disso. Isso é a cognição, conhecimento. Por isso que o povo chama aqui de bairro do saber, bairro do conhecimento, que é a Cognópolis. Então, o processo de conhecimento é o mais importante. Agora, nós temos que evitar a anticognição, ou seja, a ignorância. Certo. Então, o caminho nosso é um só. É alcançar maior autolucidez contra a favor da inteligência evolutiva. Que a inteligência evolutiva é que é a mais composta, a mais ampla, a mais profunda, a que traz maiores resultados dentro do processo da evolução. Então, vale a pena pensar. Amanhã, aqui no verbete da tarde, é brabo. Direito comunitário europeu. Olha, foram longe. Foi longe. Vamos ver o que vai sair. Conto com vocês aqui amanhã para a gente decifrar esse direito comunitário europeu. Complexíssimo. Todo mundo com problema. A Espanha, fizeram uma reportagem da Espanha nas revistas dessa semana também, terrível, eu li ontem. A Espanha está no buraco mesmo. Não é fácil. A Catalunha, porque tem mais dinheiro, né, devido ao processo de turismo e outras coisas a mais. É capaz do Jordi estar no meio disso. Você sabe quem é o Jordi? Quando eu ia muito lá, era o Jordi. Eu cheguei a ver o cara, quem é, um dos líderes políticos. A filha dele? Jordi. E eles são fanáticos pela Catalunha. E outra coisa, também pelo catalão. O processo da linguagem, a língua. Agora, o idioma é uma bobagem, porque o espanhol é muito melhor do que o catalão. Não dá para comparar, é muito melhor, mais avançado, melhor. Vamos ver o que vai dar. Agora, direito comunitário europeu, não há dúvida, é bom a gente estudar isso aí, muito positivo. Na página 18, no Sinergismologia, o terceiro, faça favor. O terceiro? Isso. Sinergismo, número de tenepsista, exteriorização energética. Isso, então aqui é para chamar atenção para exatamente isso aqui. Então, quanto maior for o número de tenepsistas, maior vai ser essa exteriorização energética. Então, a gente sabe que cada tenepsista vai ter ali o seu trabalho individual, a sua atividade ali específica, isolada. Mas, quanto maior esse número de tenepsistas, maior vai ser essa quantidade de energia exteriorizada. Então, isso tem relação também com o número de tenepsistas. Isso teria relação, então, com o bolsão energético, aqui? Também com relação ao bolsão energético, que a gente fala ali na parafatologia, e também eu volto a chamar a atenção também
para esse bolsão de assistência intra e extrafísica ali na página 21, também relacionada à concentração, né, a concentração de tenepsistas, né, aqui no bairro Cognópolis. Tá. É aquela ideia, assim, que eu até anotei aqui um coloquialismo que acho que tem relação, assim, com isso, que é o copo de água pura sempre enriquece o mar, por mais poluído que esteja. Então, assim, cada tenepsista, a princípio, ele é aquele copo de água pura, né, que vai enriquecer aquele mar, né, aquele holopensene poluído. Tá, obrigada. Agora, gente, considerando aqui como sendo debatódromo, portanto, um tabuleiro de sinuca, de snooker, de bilhar, você já incestou 8 bolas até agora. Nós esperamos mais 100 que você possa incestar na caçapa. Não é assim que a gente fala? Que tudo é um processo de debate. Isso aqui é um bilhar, mas é uma sinuca. Antes de mais nada, sinuca. De modo que contamos com você, tá certo? Outra coisa, João Paulo, eu não falei nada. Tá certo? Estou calado. Você não pode dizer que eu falei nada. Não, eu acho que está muito, eu dou muito serviço para ele, então ele não tem tempo. O problema é esse. Já arranjei uma justificação para você. Tá certo? Nossos comerciais aí, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 37 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Temos o recado do Loche sobre o balanço existencial. E agora, com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde. Conforme nós já anunciamos, então foi lançada ontem a versão da Enciclopédia da Conscienciologia, versão digital 8.0, ano 2013, com 2.498 verbetes, mais de 11.000 páginas e 192 verbetógrafos autores. Então já está disponível no site do Programa Amigo da Enciclopédia, é o www.enciclopediaconscienciologia.org, para um download gratuito e exclusivo para os associados do Programa Amigo da Enciclopédia. Então quem for associado do Programa Amigo já pode fazer a baixa, tá certo? Se você esqueceu o seu login e sua senha, entra lá em esqueceu sua senha ou em suporte técnico e solicite uma senha atualizada para você já desfrutar da enciclopédia para estudar para a próxima prova da Conscienciologia que vai ocorrer aqui no dia 9 de dezembro. Também você pode acessar o Holocérebro para fazer suas pesquisas e também concorrerá, né, a 2 vagas no curso à distância, né, do primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, que vai ocorrer aqui no dia 17 a 20 de dezembro. Então, o amigo que tiver com a assinatura em dia, concorre a 2 vagas do curso à distância EAD para o Congresso. Então, basta você atualizar a sua assinatura, renovar a sua assinatura, ou fazer adesão, né, em qualquer lugar do Brasil, só ligar na recepção do CAEC, 45 35 26 52. Você pode usar cartão Visa, Amex e Mastercard em até 12 vezes, ou pagar em cheques ou depósito bancário, é muito fácil. Em poucos minutos você faz a sua adesão ao programa Amigo da Enciclopédia e ajuda a fazer a manutenção e a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Alô, pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora em 2013, próximo ano, no Carnaval, do dia 9 ao dia 12 de fevereiro. A proposta é ajudar a pessoa a fazer um verdadeiro inventário da sua vida, levantando seus acertos, erros, omissões, conquistas, realizações, e a partir daí estabelecer um saldo da sua vida. E na sequência, elaborar um plano de ação para os próximos anos, no sentido de melhorar os seus resultados, a sua performance em relação a autoproexis. Para isso, nós vamos contar com em torno de 20 professores, com uma série de atividades e conferências também, que vão ajudar o participante a elaborar esse seu balanço existencial. Só para citar alguns, nós vamos ter a professora Sheila, que vai falar da condição dela de uma ex-futura mulher bomba, e o rompimento com a condição do islamismo. Nós vamos ter também o professor Zaslavski, que vai falar sobre a condição do judaísmo numa abordagem conscienciológica, dentre outras participações. Então, está imperdível, convido a todos para participar do curso Balanço Existencial, de 9 a 12 de fevereiro do próximo ano, 2013, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado.
Para amanhã teremos o verbete Direito Comunitário Europeu, que é de autoria do professor Rafael Seidel. A especialidade é Direitologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.